Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de contabilidade. Exercício número 3. Vamos calcular os bens, direitos e obrigações e o ativo e passivo e capital próprio da nossa oitava aula. Contudo, eu que lhes falo sou a Lisley Falcão. Eu sou o presidente Falcão, visto que na aula passada nós resolvemos um exercício que tinha o seu capital próprio positivo. E no nosso primeiro exercício obtivemos também um resultado líquido positivo, ou seja, um capital próprio positivo. Então hoje nós, para diferenciar, faremos um exercício praticamente, teremos como o próprio tema já diz, teremos um patrimônio líquido negativo ou capital próprio líquido negativo. Na aula passada nós achamos bens, direitos e obrigações, ativo, passivo, capital próprio, patrimônio líquido. Lembrando que nós já falamos sobre tudo, já abordamos sobre o que é um bem, o que é um direito, o que é uma obrigação, o que é um ativo, o que é um passivo, o que é o capital próprio. Vimos que o ativo está subdividido em duas partes, que são ativo corrente e ativo não corrente, e também o passivo corrente e passivo não corrente. Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Olá pessoal, estou aqui a fazer um estágio. É a primeira vez a estar aqui, então se tiver alguma demora, não se preocupem, será uma coisa básica. É isso aí. A empresa Falcon Limitada, com sede na rua Rainha Ginga, casa número 55, em Luanda, sociedade que se dedica ao comércio de diversos artigos de decoração para o lar, iniciou a sua atividade comercial em 24 de julho de 2020, no ano N, com os seguintes elementos patrimoniais. Temos aqui 800 jarros florais, né? Certo. Dívida a Horticultura S.A., isso que significa Sociedade Anônima, né? Numerário em cofre, mobiliário de escritório, depósito à ordem no BNA, 180 vasos decorativos, 112 jarros de louça, dívida a Louça Artística S.A., empréstimo de curto prazo no BAE, 650 jarros de estanhos, computadores de escritórios, 20 jarros de toalhas de mesa, dívida ao fornecedor, a Cerâmica Limitada, depósito à ordem no BAE, diversas ferramentas, depósito a prazo no BNA e dívida do cliente, luz, dívida do cliente, Luiz e Paz Limitada. É isso aí, pessoal. Nós temos aqui um exercício muito fácil. Nós já calculamos, já fizemos exercícios semelhantes a este, certo? Uhum. Então, o exercício pede. Tem 4 pedidos. Pretende-se classificar os elementos patrimoniais em BDO. Já sabemos que BDO é... Bem, direitos e obrigações. Precisamos de achar os bens, direitos e obrigações. Vou fazer uma classificação. Determinar o valor do patrimônio líquido. Já vimos. Agrupar os elementos patrimoniais em ativo e passivo. Já vimos. E determinar o valor do capital próprio. Então, já temos os elementos patrimoniais, que são 17, já temos os pedidos. Então, o que nos resta agora é resolver o exercício. Começando pelo que foi instruído ou ensinado, né? É isso aí. Vamos copiar. É necessário copiar? Sim. Confio. Vamos copiar, já está. E agora clicamos aqui e fizemos isso. É isso, né? Preço preso, certo? E agora? Ctrl V. Assim. Vou tirar o teu lugar de poder, porque é uma honra. É necessário que vocês cresçam de mim.
Então, pessoal, até aqui nós já vamos fazer a classificação dos bens, direitos e obrigações. Já que vamos escrever bens. Então, pessoal, o que nós precisamos agora é achar todos os elementos patrimoniais, ou seja, vamos achar os bens, direitos e obrigações. Temos o nosso primeiro elemento patrimonial, que são jarros florais. Jarros florais. Visto que a nossa empresa dedica-se à comercialização de diversos artigos de decoração, certo? Uhum. Então, jarros florais. Podemos tirar mesmo o elemento patrimonial daqui do segundo quadro. Certo? Jarros florais. É um bem, direito ou uma obrigação? É um bem. É um bem. Uhum. Sendo que jarros florais é um bem, nós precisamos retirar o valor. Retiramos o valor e colamos No bem. no bem, certo? Uhum. Então, nós já achamos o nosso bem, nosso primeiro elemento patrimonial é um bem, 35 mil kwanzas. Uhum. Lembrando que nós já vimos a definição de bem, direitos e obrigações. Então, a essa altura do campeonato, todo mundo já deve saber o que é um bem, o que é um direito, uma obrigação, o que é um ativo, o que é um passivo, o que é o capital próprio. Então, nosso segundo elemento patrimonial, dívidas A. Dívidas A. Horticultura S.A. Queremos saber se essa dívida é um bem para nós, é um direito, é uma obrigação. Então, temos aqui a dívida A. Vamos recorrer à nossa tabela de expressões técnicas de contabilidade, certo? Uhum. Dívida a pagar. Certo, pessoal? Nós temos aqui uma dívida A ao sobre. Representa uma dívida a pagar. Obrigação. Uhum. Então, a dívida A horticultura S.A. significa que é uma obrigação. Que nós temos uma obrigação para com essa empresa de pagar essa dívida, certo? Uhum. Então, vemos aqui. Colamos. Certo, pessoal? Voltando, nós estamos aqui no nosso segundo elemento patrimonial. Estamos no terceiro, já fizemos o Dívida segundo. horticultura S.A. Nós vimos que uma dívida, nós temos uma obrigação de pagar essa dívida, certo? Uhum. Nosso terceiro elemento patrimonial temos numerário em cofre. Numerário em cofre é um bem, direito a uma obrigação. É um bem. É um bem, certo? Uhum. É muito fácil, é um bem. Então, numerário em cofre, um bem. Passamos agora para o nosso quarto elemento patrimonial. Mobiliário de escritório. Também é um bem. Também é um bem. Então, temos aqui, copiamos. E colamos na coluna dos bens, certo? Uhum. Depósito à ordem. Um bem, um direito a uma obrigação. Depósito à ordem no BNA. Ou seja, temos uma conta à ordem no Banco Nacional de Angola, certo? Uhum. Vai ser um bem, um direito a uma obrigação. Depósito. É um direito. Não. É um direito. É um direito? É um direito porque Tipo, nós podemos depositar o nosso dinheiro no banco. sim. Também não vai ser uma obrigação. Ninguém está nos obrigar a depositar o dinheiro. Obrigação é quando nós temos algo a pagar terceiro, certo? Uhum. Então, no Direito. depósito a ordem, não estamos a pagar. Direito é quando nós temos alguma coisa de receber a terceiro, certo? Pode ser dinheiro, empréstimo. Se nós efetuamos o empréstimo a um terceiro, significa que nós temos um direito sobre esse terceiro. E esse terceiro tem a obrigação de liquidar o empréstimo, certo? Uhum. Então, o que é um depósito? Depósito à ordem no BNA. Vai ser um bem, um direito ou uma obrigação? Direito. Por que não um bem?
pode ser considerado um bem, vai ser bem. Depósito, a ordem. O dinheiro que nós vamos depositar já é, tipo, é nosso. Por isso será um bem. Complicou. Depósito à ordem é um direito. Porque que é um direito? Hum? Sim, é um direito. Um depósito em qualquer banco não pode ser um bem. Por quê? Porque os bancos são. Nós depositamos nosso dinheiro em instituições terceiras, certo? Bancos são terceiros. Então, todo mundo sabe que os bancos são instituições financeiras e elas ganham proveito através de depósitos. As pessoas depositam seu dinheiro através de empréstimos e através de investimentos. Sempre que nós vamos ao banco fazer ou seja, pedir um crédito ou empréstimo, certo? Os bancos nos dão uma taxa de juros, em que os bancos Descontando. vão descontando, né? Depende se for empréstimo anual ou semestral, vai depender do tipo de contrato. Os bancos ganham proveito através disso. Então, os bancos, nós depositamos nosso dinheiro em instituições de crédito que são instituições terceiras. Então, nós podemos ter dinheiro no banco. Tá? O dinheiro é nosso, mas o dinheiro está com terceiro, está na posse de terceiros. Quando nós levantamos esse dinheiro no ATM, esse dinheiro vai se transformar em um bem. Então, enquanto não tiver na nossa posse, Sim. não é Não, um bem. Não é um bem, é um direito. Mas nós já sabemos que tem lá dinheiro, que é nosso. Sim, mas o dinheiro está na posse de terceiros. Está na posse do banco. Entendido? Agora eu entendi! Então, pessoal, depósito à ordem no BNA, do Banco Nacional de Angola, é um direito. Então, temos um direito no banco de 600 mil kwanzas. Temos um direito. Passando para o nosso sexto elemento patrimonial, 180 vasos decorativos. Será um bem, direito ou uma obrigação? Um bem. Um bem. Então, nós 120 jarros de louça, né? Estamos aqui no sexto. Ok, no sexto. 180 vasos decorativos, 54 mil. Bem. Bem. 120 jarros de louça. Bem, direito ou obrigação? Bem. Bem. Aí tá jarrões. É bem, empresa, coloca bem. Pessoal, lembrando que a atividade social é aquilo que a empresa faz, aquilo que a empresa se dedica. Sempre que vocês ouvirem atividade social, é o que a empresa se dedica, ou seja, a sociedade que se dedica ao comércio de diversos artigos de decoração. Então, nós já sabemos que, de acordo com a descrição, nós já vamos dar conta. 800 jarros de florais, já sabemos que é um bem. É muito fácil. Então, paramos onde? Jarrões, aí mesmo. Aqui, né? Já copiaste? 150 mil. 150 mil, certo. Dívida A. Dívida A. É um bem ou um direito ou uma obrigação? Como nós já É um direito. Já tínhamos aqui, né? Dívidas A. Aqui também é dívidas A. Então, aqui vai ser uma obrigação, certo? Direito. Não? Dívidas A. Vamos recorrer a nossa tabela. Dívida A. Sobre obrigação. dívida a pagar. Dívida a pagar. Obrigação, certo? Então, temos uma obrigação para SA. Todo mundo já sabe que é uma empresa. Uma sociedade anônima. Louça artísticas, certo? SA. Nós já falamos tipo de sociedade, já de acordo com o artigo
segundo da lei das sociedades comerciais, nós já é das crianças. Então, temos aqui empréstimo de curto prazo, No elemento BAE. patrimonial nono. Empréstimo de curto prazo no BAE. Empréstimo. É um direito. Não temos o direito de pedir um empréstimo no banco. Sim, empréstimo de curto prazo. É um direito? Uhum. Pois é. Tipo, nós temos o direito, também não vai ser uma obrigação, o banco não nos pode obrigar a fazer um empréstimo. Ah. Empréstimo, o banco, esse elemento patrimonial nono, empréstimo de curto prazo, significa que o banco já concedeu um empréstimo à nossa empresa. É por isso que nós temos um empréstimo de curto prazo, que vamos pagar num período inferior a um ano. Uhum. E nós temos a obrigação depois de liquidar esse empréstimo, certo? Então, pela obrigação que nós temos de liquidar. Se tornará uma obrigação, porque é um empréstimo, Uhum. certo? Uhum. Nós fomos ao banco, olha, nós queremos um empréstimo de... Até temos aqui o valor. 5 milhões. Não, aí não está 5. Um empréstimo de 10 milhões. Queremos um empréstimo de 10 milhões. O banco falou, tá bom, de acordo com as vossas informações financeiras, vocês têm a capacidade de liquidar esse empréstimo no período daqui a 6 meses. Não pode ser qual? Não pode ser... onde é que estamos? Não. Ok. Esse empréstimo não pode ser de médio e longo prazo. É um empréstimo de curto prazo, ou seja, vamos pagar num período inferior a um ano. Uhum. Então, no passivo, nós já falamos sobre passivo. Então, esse lembrando que nós estamos a achar as obrigações, né? No exercício passado, nós vimos que as obrigações serão transformadas no... As obrigações serão transformadas em passivo. É isso, as obrigações serão transformadas em passivo. E vimos que o passivo está dividido em duas partes, que são passivo não corrente E passivo corrente. e passivo corrente. E onde é que podemos enquadrar esse empréstimo de curto prazo no passivo? No passivo não corrente. Visto que o passivo não corrente é o passivo, são todas as obrigações que nós temos que pagar num período superior a um ano. O passivo corrente temos que pagar num período inferior a um ano. Então será passivo corrente. Será passivo corrente. Viste? Uhum. Quando nós fizermos o balanço, vamos falar especificamente sobre passivo corrente e passivo não corrente. Então, isso significa que essa dívida de 10 milhões, nós vamos pagar num período inferior a um ano. Podem ser 9 meses, 10 meses, 2 meses, certo? Temos uma obrigação para com o banco BAE. Quanto mais cedo, melhor. Sim, quanto mais cedo, melhor. Empréstimo de curto prazo, BAE. Então, aqui é onde o banco obtém proveitos através das taxas de juros, garantias, esse tipo de coisa. Juros, Com as manutenções também. manutenção de conta. Tem bancos que fazem manutenção todos os meses, tem manutenção se querem construir as coisas, mais outro banco. Infelizmente. Manutenção de conta, várias coisas. Investimento já falava. E, dando continuidade, temos o elemento patrimonial 10. Jarro, 650 jarros de estanho, certo? Uhum. Serão bem direito a uma obrigação. Bem. Elemento patrimonial. 11º elemento patrimonial, certo? Computador de escritório. Também será um bem. Vinte jogos. 20 jogos de toalha de mesa. Bem. Dívida ao fornecedor. É um direito. Cerâmica LDA. É um direito. Dívida A cerâmica LDA é uma empresa, certo? Uhum. Uma sociedade por cota.
LDL ou uma sociedade limitada. Dívida ao, vamos recorrer à nossa tabela das pessoas técnicas de contabilidade. Dívida ao sobre. Também é uma obrigação. Sim, dívida a pagar é uma obrigação. Então, nós temos uma dívida a esse fornecedor de cerâmica. A cerâmica é LDA, nome da empresa. Nós estamos a dever, certo? Uhum. Estamos a dever quanto? 90 mil. Vamos ter que pagar essa obrigação quando nós tivermos proveito. Dívida cerâmica, 90 mil, certo? Uhum. Depósito à ordem do pai. Depósito à ordem. O que é uma conta de depósito à ordem? Quando nós. Isso é muito fácil. Uma conta à ordem é quando nós vamos ao banco, olha, eu quero abrir uma conta. É só isso. E é Tipo, uma vais conta começar a ordem. trabalhar, todo o teu salário vai cair nessa conta à ordem. No fim do mês, o salário é depositado numa conta à ordem, certo? Então tens que ir no banco, quero uma conta ordem. Se você chegar lá como nós temos feito, quero abrir uma conta. Sim, normalmente nós falamos isso, mas está errado. Porque existem vários tipos de conta no banco. Tem uma conta, existem contas custódias, existem Contas depósito, solidárias. solidárias. Existem N contas, mas a mais comum é uma conta à ordem. Uhum. Porque é a nossa conta pessoal, certo? Então, temos aqui, Então será um direito. é isso aí, será um direito. Depósito à ordem no banco, temos aqui um direito. Porque esse dinheiro está depositado numa instituição financeira. Uhum. Está depositado em instituição de terceiros. É nosso, mas está com terceiros. Eu já expliquei, né? Diversas ferramentas. É um bem. Bem, depósito a prazo no BNA. É uma obrigação. Direito também. É obrigação. É obrigação do. Porque fizemos um depósito no banco. É um direito, porque é um depósito à ordem. Depósito a prazo. Depósito a prazo. Sim. Mesmo assim, também é um direito. Vou mostrar aqui. Vou mostrar de uma maneira muito. Isso era matéria para o futuro, né? Mas vou mostrar agora. Pessoal, nós temos aqui um depósito a prazo. Minha sociedade de poder ler. Esta conta destina-se a registrar os meios de pagamento existentes em contas a prazo nas instituições de crédito. A principal característica de um depósito a prazo é o seu tempo de duração. Em resumo, quando um cliente faz a transferência de capital para um banco, ele solicita um armazenamento e a guarda dos seus recursos. Ao realizar um depósito a prazo, a instituição financeira escolhida para essa função deve fazer a guarda desses fundos aplicados, mas também oferecendo uma remuneração ao cliente em uma data futura, acordada no momento do depósito. Para isso, o banco precisa emitir uma espécie de recibo, confirmando a existência do crédito, assim como os juros aos quais o investidor dos recursos terá direito na data final. Certo? Uhum. Compreendido? Isso, um depósito a prazo é diferente de um depósito a ordem. Depósito a ordem é a nossa conta normal, é aquela nossa conta que os familiares fazem transferência para a nossa conta. Uhum. Recebemos, tipo, eu faço uma transferência para ti, 10 mil. Seria bom. Cai, a transferência vai para a tua conta, certo? Teu salário cai na tua conta, depósito a ordem. É a tua conta normal, tua conta corrente, certo? Uhum. Já o depósito a prazo, imagina que eu tenho 100 mil kwanzas. Eu vou para o banco, olha, eu quero fazer um depósito a prazo. Eu deposito 100 mil kwanzas
E o banco, de acordo com o tempo, como está escrito aqui, né, vai me retribuir com juros. Existem taxas de juros. Uhum. Imagina que o meu dinheiro vai se multiplicar ao mês 2%, certo? Uhum. Por qualquer taxa, qualquer número, 2%, 3%. Imagina que estava no mês de janeiro, depositei no mês de janeiro, na conta a prazo, fiz um depósito a prazo, depositei 100 mil. Até março, os meus juros já terão rendido, por exemplo, 8 mil kwanzas. Uhum. Então, se eu for levantar esse dinheiro na minha conta de depósito a prazo, eu vou levantar, vou receber 108 mil kwanzas, certo? Uhum. É isso aqui, é muito fácil. Pessoal, lembrando que essa é uma matéria que nós vamos falar no futuro. Futuramente. Meus monetários, quando nós estivermos a falar sobre o PGC. Vamos falar detalhadamente sobre isso. Então, nós temos aqui depósito a prazo, certo? Uhum. 21.200. Nosso 17º elemento patrimonial e último, dívida do cliente Luiz e Paz, LDA, Sociedade por Cota. Então, dívida do cliente. Vai ser um direito, uma obrigação ou um bem? Vai ser Vamos uma, recorrer à eu nossa acho que tabela. vai ser uma obrigação. Vai ser uma obrigação como? Bem, aqui, Dívida da. lembrando que nós já resolvemos elementos patrimoniais semelhantes. Vimos aqui, dívida ao fornecedor. Vimos que é É uma uma obrigação, obrigação. então será um direito. Será um direito. Dívida do é inverso. Então, nós temos aqui dívida dívida a receber, certo? Uhum. Significa que essa empresa, Luiz e Paz, tem uma obrigação para conosco, ou seja, tem uma obrigação de pagar aquele dinheiro, aquele valor, certo? Uhum. Então, dívida do cliente Luiz e Paz, empresa, Sociedade por Cota Limitada, tem o direito, tem a obrigação de nos pagar, certo? Nós temos o direito de cobrar. Certo, pessoal? Até aqui nós já achamos já achamos Todos os todos os bens, elementos. direitos e obrigações. Então, o que nos resta agora é só achar os respectivos totais. Pode escrever tudo. Então, temos aqui total. Para achar total do bem, direitos e obrigações é uma coisa muito simples. Nós já fizemos isso tipo muitas vezes, certo? Uhum. Então, temos aqui soma. É só somar tudo, pessoal. É só somar. É só somar tudo, não tem segredo. Fechar parênteses. Enter. Já temos o total dos bens, direitos, agora falta. Das obrigações. É isso aí. Sim, até agora nós já achamos todos os bens, direitos e obrigações. Vimos que bens totalizou, tivemos um total de 950 mil, direito 721.200 kwanzas e obrigações 30.622.000 kwanzas. Então, o que nos resta agora, o que é exercício P? Determinar o valor do patrimônio líquido. Determinar o valor do patrimônio líquido. Nós precisamos determinar o valor do patrimônio líquido. Nós vimos que patrimônio líquido será igual a Bem. bem mais Direito. Menos obrigação.
Obrigação, isso é muito fácil. Então, patrimônio líquido. Patrimônio líquido é igual a... Vai ser igual a... 95 mil. Aliás, 950 mil. Será igual a 950 mil, certo? Mais Mais 721 721 mil e 1.200. 200. Pessoal, nós estamos a fazer os bens mais direito. Bens mais direito. Bens mais direito. Totalizou 1.671.200. kwanzas. O que nós precisamos agora é fazer a diferença com Vamos fazer a diferença fazendo bens e direitos que vai se tornar ativo e obrigações que será passivo. pessoal, nós já temos o total bens mais direitos totalizou é igual a 1.671.204. Agora precisamos fazer a diferença, certo? Uhum. De acordo, isso se nós seguir a fórmula, está aqui a fórmula, patrimônio líquido vai ser igual, bem mais direitos, está aqui, bem mais direitos, totalizou 1.671.200, menos obrigação. É só nós fazemos 1.671.200 menos 30.622.000, certo? Uhum. Então, isso será igual a bens e direitos menos 30.622.000. Que deu erro. Então, pessoal, vocês conseguem ver que nós temos aqui Um patrimônio líquido negativo. temos um patrimônio líquido negativo. Nós temos um patrimônio líquido negativo, pessoal. Negativo. Então, isso significa, pessoal, como vocês podem ver, nós temos um resultado líquido negativo. Ou seja, a nossa empresa está mal, em outras palavras. Nós não vamos conseguir liquidar as dívidas com o nosso fornecedor, com o banco. Ou seja, não vamos conseguir liquidar a dívida com terceiros, certo? Uhum. Lembrando que nós, a nossa empresa, pessoal, lembrando que a nossa empresa é Falco LDA, Sociedade por Cota. Nós já abordamos em casos que a empresa não tenha capacidade de liquidar as suas dívidas, quais serão as responsabilidades dos respectivos sócios. Uhum. Já falamos sobre isso. Já falamos quais serão as responsabilidades dos sócios nas sociedades em nome coletivo, anônimas, em comanditas e sociedades por cotas ou sociedades limitadas. Então, já que a nossa empresa nos apresenta um patrimônio líquido negativo, vamos criar aqui uma situação hipotética. Vamos imaginar que nós não temos mesmo condição de liquidar essa dívida. Então, o que vai pagar essa dívida são os bens da empresa, não os nossos bens particulares, porque nós vimos que a responsabilidade dos sócios é nominal. A responsabilidade dos sócios nas sociedades limitadas ou sociedades por cota tem a responsabilidade limitada, certo? Uhum. Que apenas pagam os bens da empresa, não os bens particulares dos sócios, certo? Então, nós vamos vender a nossa empresa para liquidar essa dívida. Sim, pessoal, nós vimos que a responsabilidade dos sócios é limitada. Apenas pagam os bens particulares. Ou seja, apenas pagam os bens da empresa, não os bens particulares dos sócios. Se a nossa empresa fosse uma sociedade em nome coletivo, nós pagaríamos com nossos bens particulares, ou seja, nós teríamos que vender nossas casas, carros, para liquidar essa dívida de 28.950.800 kwanzas, certo? Uhum. Mas como nós estamos numa sociedade por cota ou limitada, pagarão apenas os bens da empresa. Dúvidas? Nenhum.
Nós falamos também sobre a responsabilidade dos sócios em uma sociedade anônima. Foi a nossa primeira aula de contabilidade. Então, o que é que o exercício pede? Agrupar os elementos patrimoniais em ativo e passivo. Simples. É isso aí, é muito simples. É como beber água. É verdade, agrupar os elementos patrimoniais em ativo e passivo é a coisa mais simples. Porque nós já temos os bens e direitos e obrigações, então nós só precisamos dos elementos patrimoniais. Sim, pessoal, nós precisamos agrupar os elementos patrimoniais em ativo e passivo. Nós vimos a definição de ativo, vimos definição de passivo, ou seja, vimos que os bens e direitos, quando achados, são transformados em ativos e obrigações em passivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, nós temos aqui o esquema. Essa matéria nós já vimos quando falamos sobre patrimônio. Nós vimos que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma determinada entidade. Então, temos aqui a equação, ou fórmula. Sendo o patrimônio o conjunto de bens, direitos e obrigações, a equação fundamental do patrimônio é assim definida. Patrimônio líquido, que já achamos, é igual a bens mais direitos menos obrigações. Já vimos. O que nós queremos é esta parte aqui. Esta parte aqui nós queremos. Substituindo os termos bens e direitos por ativo, ou seja, os bens e direitos, quando queremos achar o ativo e passivo, capital próprio, substituímos os bens e direitos por ativo e obrigações por passivo. Obrigações foram transformadas no passivo. E, posteriormente, o patrimônio líquido no ativo e passivo não se chamará mais patrimônio líquido. Se transformará no capital próprio. Podemos afirmar que capital próprio é igual a ativo menos passivo. É a mesma coisa que está aqui em cima, que mudou foram apenas os termos. Visto que ativo é o mesmo que bens e direitos e passivo é a mesma coisa que obrigações. E a fórmula é basicamente a mesma. Se nós vemos aqui capital próprio, patrimônio líquido são sinônimos, capital próprio e patrimônio líquido são sinônimos, bens e direitos ativo, obrigações passivo é a mesma coisa. Então, nós temos aqui, precisamos transformar os bens e direitos em ativo e passivo e obrigações no passivo. Então, nós copiamos apenas todos os bens. Copiaste o resultado também? Não tem problema. Todos os bens transformamos em ativo, certo? E direitos também transformamos em ativo. Certo, pessoal? Já copiamos os bens, agora falta apenas copiarmos os direitos. Porque nós vimos que bens e direitos serão transformados no ativo. Elemento patrimonial quinto, certo? Quinto, 600 mil. Temos mais um direito aqui. Depósito à ordem, 90 mil, copiamos. Elemento patrimonial, 14º elemento patrimonial, 90 mil. Décimo sexto elemento patrimonial, 21.200. 21.200. Décimo sétimo elemento patrimonial, 10.000 kwanzas. Então, pessoal, nós temos aqui todos os elementos patrimoniais dos bens e direitos.
que foram transformados no Ativo. ativo. Temos aqui um total. Foram transformados no ativo. Certo. Temos aqui um total de 1.671.200. Reparem que é o mesmo valor dos bens e direitos somados quando estamos a achar o patrimônio líquido. É o mesmo valor, certo? E por último, precisamos achar agora o nosso passivo, ou seja, nossas obrigações. Temos aqui todas as obrigações. Sim, pessoal, até agora nós já achamos o ativo passivo. O que é que o exercício pede? O exercício pede para nós determinarmos o valor do capital próprio. Até agora nós já achamos o ativo passivo. O que é que o exercício pede, doutora Liz? Para determinar o valor do capital próprio. O exercício pede para determinarmos o valor do capital próprio. Nós já vimos a fórmula do capital próprio. Vimos que o capital próprio é igual Ativo menos passivo. a ativo menos passivo. É muito fácil. Capital próprio será igual a ativo menos passivo. Nós já temos aqui o nosso ativo, temos o total do ativo, temos aqui o passivo, temos o total do passivo. O que nós precisamos apenas é fazer. Sim, pessoal, nós já temos o ativo, passivo. Já temos o ativo passivo, precisamos seguir a fórmula. Ativo menos passivo para achar o capital próprio. Nós já falamos também o que é o capital próprio, qual é a diferença entre capital próprio e capital social. Lembra, né? Na nossa primeira aula nós falamos qual é a diferença entre capital próprio e capital social. Porque quando nós estivemos a falar do balanço, será indispensável, sempre vamos ter que utilizar ou o capital próprio ou o capital social. Ou mesmo os dois. Ao mesmo tempo. Para nós acharmos o resultado líquido do exercício. Mas isso é matéria para muito à frente. Então, para achar o capital próprio, nós precisamos fazer a diferença entre 1.671.400 e 200, né? Tá tapado também, tá tapando toda. Precisamos fazer a diferença de ativo menos passivo. Fala os números, está comigo. Nós achamos o ativo passivo e capital próprio. Vimos que o nosso capital próprio, tivemos um capital próprio negativo. Como nós já falamos, que significa que está mal, a empresa está mal. E nós veremos detalhadamente, quando nós estivermos a falar sobre o balanço, demonstração de resultado, apuramento de resultado, resultados operacionais, financeiros, gerais, esse tipo de coisa. Esse exercício é apenas primeiro exercício, um exercício muito básico mesmo, porque aqui não temos detalhadamente as respectivas contas, onde é que nós gastamos, não temos faturas, não temos recibo. Aqui só temos elementos patrimoniais assim de uma forma bruta, tá sabendo? Quando nós falarmos sobre lançamentos, vazamentos, balanço de verificação, nós vamos ter uma informação mais detalhada de como é que se gastou o dinheiro. Certo? Então, nós aqui temos um capital próprio negativo. 28 milhões é a mesma coisa. Com patrimônio líquido negativo é o mesmo valor. Certo? Dúvida? Nenhuma. Pessoal, então até agora nós achamos tudo o que nós queríamos. Nós fizemos a classificação dos elementos patrimoniais, bem direitos e obrigações. Determinamos o valor do patrimônio líquido. Agrupamos elementos patrimoniais em ativo e passivo e determinamos o valor do capital próprio. Então, se vocês quiserem fazer um gráfico, como eu sempre digo, né? Se vocês quiserem fazer um gráfico para
interpretação. Vocês são livres de fazer. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistirem a aula. Não se esqueçam de dar like no vídeo, né? Se inscrever no canal, porque assim, temos aqui informações que mudarão a vossa vida para sempre. Então, sim, pessoal, até agora nós conseguimos resolver o nosso exercício, achamos tudo, todos os pedidos conseguimos. Então, pessoal, se inscrevam no canal, dêem like no vídeo. E se vocês chegaram até aqui, se considerem já vitoriosos, porque não é fácil. Nós estamos nos primeiros passos da contabilidade. Então, a contabilidade, eu digo que será mais difícil, mas será um pouquinho mais complexo daqui em diante, porque nós falaremos depois da próxima aula, que será a variação do patrimônio. Depois dessa aula, nós falaremos sobre o PGC, balanço, PGC e o balanço, ou seja, explicaremos o plano geral de contabilidade. Depois falaremos sobre o balanço, ou seja, antes do balanço falaremos sobre o inventário, depois falaremos sobre o balanço analítico e sintético. Então, pessoal, na próxima aula, que será a nossa aula 9, nós falaremos sobre as variações do patrimônio líquido. Então, pessoal, se inscrevam no canal, like segunda vez e tamo junto.